Meus cumprimentos, vamos falar agora sobre direito de cinema. Hoje eu vou falar particularmente sobre um filme que eu assisti, está na Netflix, não sei se tem outras plataformas. É um filme que foi lançado em setembro de 2022, chama-se Argentina 1985 e é dirigido pelo Santiago Mitre. O elenco é encabeçado pelo Ricardo Darín e Juan Pedro Lanzani. O Ricardo Darín, como sempre, excelente, muito bem caracterizado, um ator fantástico, argentino. E o filme ele narra o julgamento que ocorreu em 1985, começou em 1985 na Argentina, é a respeito dos crimes cometidos durante a ditadura na Argentina. É um julgamento pós-ditadura. O filme demonstra as incertezas que ocorreram durante aquele julgamento, até mesmo se eles conseguiriam realizar aquele julgamento, se chegaria ao fim. É uma história muito tensa, todo mundo com receio de um retrocesso, e os então réus, os generais, general Videla e outros, iriam ser julgados, evidentemente, pela Justiça Militar Argentina. Apesar de ter sido utilizado o Código Militar, eles foram julgados pela Justiça Civil. O promotor, interpretado pelo Ricardo Darín e seu ajudante, o promotor adjunto, Juan Pedro Lanzani, interpreta, né, que é o Ocampo, sinal, os pais, a família, eles eram simpatizantes da ditadura do Videla, mas ele não. Isso acontece aqui no Brasil, né? Às vezes numa família tem alguém que é simpatizante de grupos de extrema, ultradireita e ações violentas e até tortura, mas nós temos também, às vezes naquela família, alguns bolsões, algumas pessoas que são contra. Mas no caso lá, o julgamento foi amplamente acompanhado e parece que ouviram cerca de 800 testemunhas. É claro que você não vai ver tudo isso no filme, porque é um filme, né? Mas foram ouvidas 800 testemunhas e a mãe do Ocampo, né, desse promotor, que era simpatizante da ditadura e do Videla, eles eram uma família de militares. Quando vê aqueles depoimentos, liga para o filho e fala: Olha, eu ainda gosto do Videla, mas eu acho que você está certo, ele tem que ser condenado, ele tem que responder pelo que ele fez. Isso foi um grande alívio para o Ocampo e eles obtiveram essa condenação de vários daqueles comandantes da ditadura, né? E o filme retrata isso muito bem, traz toda aquela tensão, todo aquele receio, as ameaças que eles sofreram, as ameaças às famílias. Então, é um filme que eu acho que vale muito a pena assistir, não só pelo conteúdo histórico, pela narrativa, mas eu acho importante que também pelo trabalho excelente do roteiro, do diretor, dos atores que interpretaram muito bem e traduziram com muita fidedignidade as dores daquelas pessoas que sofreram com a ditadura. Eu sugiro até, vou indicar para os meus alunos ou para aqueles que estiverem acompanhando, eu recomendo um livro para poder fazer paralelo ao filme, que deve ser estudado, chama O Caso dos Denunciantes Invejosos, de Dmitry Demolins. É um livro muito bom, conta a história de um período ditatorial em que pessoas denunciaram vizinhos, amigos, colegas de trabalho, que tinham uma postura contra aquele governo ditatorial e que estavam ali em segredo. Eles denunciaram, essas pessoas acabaram mortas, torturadas e tudo, e denunciaram, às vezes, não por motivos ideológicos, mas porque invejavam o cargo do sujeito, era apaixonado pela esposa do outro, e assim você é convidado a participar no livro, no final, proferir seu voto num julgamento coletivo, em que o julgamento está empatado. Alguns entendem que houve crime e outros entendem que não, porque eles agiram de acordo com a legislação da época, não importando a motivação. Outros acham que eles estariam corretos em denunciar se fossem ideologicamente favoráveis, porque ali haveria um desvio de direito ou denunciar com outras intenções, que é outro assunto em direito que a gente discute muito, né, que é o abuso de direito, o desvio de direito, o desvio de finalidade. Então eu convido à reflexão, a assistir o filme, se quiserem a ler o livro, fazer o exercício que o livro propõe. Aqueles que são professores, é um livro, tem aquele, todo professor gosta de indicar aquele caso Exploradores de Caverna,
mas eu acho que esse livro é tão importante ao quanto, porque fala de uma história mais próxima à nossa, principalmente aqui na América Latina, aqui no Brasil, porque o filme Argentina 1985, ele também fala de histórias que são próximas a nós. Nós também vivemos uma ditadura de 21 anos em que houve muito sacrifício, houve muita tortura, houve morte. E hoje tem pessoas aí que estão pedindo a volta disso, né? Isso é triste. Então sugiro assistir o filme, porque nós não tivemos uma justiça de transição aqui como eles tiveram lá. Até isso é uma questão a ser discutida, se deve ou não haver justiça de transição. O que ocorreu na Argentina não chega a ser inédito, porque nós tivemos o caso de Nuremberg, mais um outro antes, e depois o caso da Nuremberg 45, 46, depois um outro caso, acho que em 60, 62, não me lembro agora onde. E finalmente nós temos o caso argentino em 85. Aqui no Brasil não houve julgamento de ninguém por conta de atos praticados durante a ditadura, mas nós tivemos uma situação muito grave. Nós conseguimos recuperar a democracia, e é preciso refletir muito sobre determinadas éticas de golpes. Não que eu esteja dizendo que haja ameaça de golpe, não é isso. Eu não vejo nenhuma possibilidade de golpe, eu não vi golpe, não vi coisa nenhuma. Mas a pessoa já é uma afronta a quem sofreu durante o período da ditadura alguém pedir golpe, entendeu? Pedir intervenção, etc. e tal. E não tem nada a ver com o artigo 142, acho que eu já falei aqui, e também a intervenção, fala o artigo 34, também não é da Constituição, salvo engano, 34, depois eu olho, se for o caso eu faço outro vídeo falando sobre isso. Não tem nada a ver com intervenção federal, não tem nada a ver com intervenção militar, é outra coisa completamente diferente, em outras circunstâncias que nós não estamos vivendo. Mas é um momento de reflexão, e tanto o filme quanto o livro vem em boa hora. Obrigado.